Muito obrigado, bom dia a todos. Queria, obviamente, começar por agradecer o convite ao Jorge Moreira da Silva e, da mesma forma que em maio de 2016, quando o estudo foi apresentado em Braga, tive a oportunidade de dar os parabéns, queria aqui reiterá-los ao professor António Grilo. Envolvidos quase 2 anos sobre o estudo, de facto, é importantíssimo percebermos que muito do que o estudo relevava como o caminho que deveríamos tomar tem acontecido e que, de facto, esta revolução veio para ficar e, portanto, acho que ninguém a vai tentar parar. Eu gostava de começar por dizer, e concordando aqui com a abordagem que a Sra. Secretária de Estado fez ao tema, por dizer que acho que os desafios desta revolução tecnológica nada têm a ver com tecnologia. E, portanto, podemos falar da inteligência artificial, do IoT, de tudo isso. Isso os engenheiros, os técnicos vão resolver todos os problemas que hoje possamos ter, vão resolver os problemas da velocidade computacional, tudo isso vai ser resolvido. É uma questão de tempo. E cada vez, como foi dito e é visto no estudo, e cada vez em menos tempo. E eu diria que esse é que é o grande desafio que nós temos pela frente. É como é que, num tempo cada vez mais curto, vamos conseguir viver com alterações tão substanciais na nossa sociedade. E isto, de facto, demonstra que os 3 eixos que são aqui relevados como conclusões são, de facto, fundamentais. A nossa capacidade, enquanto país, para termos sucesso, dependerá eminentemente da capacidade que tenhamos de executar, não é de falar. Eu acho que falamos e estamos todos genericamente de acordo, é de executar aquilo que são as necessárias alterações, algumas mais estruturais, outras menos estruturais, para que possamos tirar vantagem, quer destas tecnologias, quer dos impactos que elas vão operar na sociedade. E, portanto, esta onda tecnológica, na minha perspectiva, não é uma onda, é um tsunami, e surfar um tsunami requer uma enorme perícia, por um lado, e uma enorme preparação. E, portanto, para termos perícia a alta velocidade, temos que estar, evidentemente, bem preparados. E bem preparados aos mais diversos níveis. No setor privado, e tendencialmente eu teria a vontade de dizer que o setor privado está mais bem preparado do que o setor público, mas isto não será, se analisarmos os dados, uma verdade assim tão inegável, porque apesar de tudo aquilo, e concordando a 200% com o que a Secretária de Estado acabou de dizer, que nas nossas indústrias ditas mais tradicionais, onde soprou provavelmente a evolução em termos de inovação mais significativa do país, aquilo que eu queria dizer é que ainda há muito no setor privado, muitos empresários, e por isso nós normalmente pomos os empresários num pedestal, mas nós temos um conjunto de pequenas e médias empresas que ainda têm que se preparar de uma forma muito acelerada para tirarem partido destas tecnologias para que os seus negócios sejam competitivos à escala europeia numa primeira fase e depois a outros mercados. E isso eu diria que é um dos desafios, é operar esta transformação de uma forma e a uma velocidade eminentemente muito superior àquela que se verificou no passado. Por outro lado, temos depois, e eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, porque estaríamos aqui muito tempo seguramente, temos o Estado. E eu diria que aí é uma das preocupações muito grandes que tenho, já por lá passei, e para mim, uma das melhores aprendizagens de ter passado por um governo é esta, é que enquanto nós não fizermos uma revolução naquilo que é o modelo de funcionamento da nossa administração pública, seja pública, central ou local, dificilmente conseguiremos dar um salto significativo. E já agora, isto não tem a ver com as pessoas nem com a qualidade das pessoas, tem a ver com os processos e com a forma que a própria administração se coordena e, acima de tudo, depois, a velocidade a que se executam estas transformações. Porque numa revolução desta dimensão e a esta velocidade, e eu acho que mais do que a dimensão, a velocidade é que é o fator mais preocupante, nós temos que ter a capacidade não de reagir, mas de agir, e aí é onde eu vejo, de facto, uma necessidade enorme de que haja um tal pacto, não só na educação, que também já abordarei um pouco, mas também um pacto relativamente às mudanças necessárias na administração pública para que possamos ser um país mais ágil e mais capaz de tirar partido destas oportunidades. Porque não há dúvida nenhuma de que temos os cérebros, temos as capacidades, provavelmente outro dos desafios que temos, e por isso esta questão central da educação, é na quantidade, eu diria que não é na qualidade dos cérebros e na quantidade de disponibilidade destes cérebros para podermos fazer face a estas necessidades. Portanto, eu diria que os riscos desta revolução têm muito a ver com pessoas, ou acima de tudo com pessoas, com o impacto que estas mudanças vão operar na sociedade e que são enormes a todos os níveis e na forma como trabalhamos e como fazemos tudo.
Este estudo, já agora, também não é um estudo sobre Portugal. Eu diria que, se isto fosse apresentado noutros países da União Europeia, as conclusões seriam similares, provavelmente depois com outras dificuldades ou facilidades na sua execução, mas é um estudo que de facto demonstra que é uma realidade que preocupa toda a Europa, e aliás eu tenho tido a oportunidade de trabalhar com a Comissão, em particular com o Comissário Carlos Moedas no European Innovation Council, naquilo que poderá vir a ser um Conselho Europeu da Inovação, que tem de facto esta preocupação de como é que a Europa vai conseguir lidar com esta capacidade de implementar e ter as empresas, e portanto e o emprego, e o impacto na economia, e o impacto social, termos as empresas do futuro baseadas muito em ciência e inovação e que tenham, digamos, tecnologias mais disruptivas na sua base para que possam, de facto, operar e ter sucesso em mercados mais internacionais e para que não aconteça aquilo que tem acontecido nas últimas 2, 3 décadas, em que grande parte desta revolução tecnológica e digital tem vindo, do ponto de vista empresarial, dos Estados Unidos e cada vez mais da Ásia, apesar do substrato da ciência estar na Europa. Eu não sei se os presentes têm ideia, mas a União Europeia, e todos nós, portanto, financiamos um conjunto enorme de inovação, de investigação. E aqui há um ano, ou há menos de um ano, foi anunciado pela NASA a descoberta de um conjunto de países, portanto, de planetas, portanto, dos chamados exoplanetas, portanto, similares à Terra, onde é possível que exista vida humana. Pois é, a NASA anunciou isto. A ciência foi desenvolvida maioritariamente na Europa. Portanto, nós nem aquilo que desenvolvemos cá em termos de ciência, depois temos a capacidade nem de promover como marketing, nem depois de transformar estes conhecimentos em empresas competitivas que exportem e que nos tragam uma melhor qualidade de vida. E, portanto, esta é uma das grandes prioridades que a Europa também tem e que o país, eu diria, também tem no seu discurso político e até, por exemplo, neste projeto ou neste programa que o próprio Governo já lançou do programa Interface, mas precisamos ser muito mais céleres na sua execução. O tema aqui também muito falado, aliás o próprio World Economic Forum foi um pouco alarmista quanto à destruição de emprego e que um conjunto de tecnologias, nomeadamente a inteligência artificial, vem trazer ao mundo. Mas eu acho que nós temos sempre aqui fazer também termos um certo distanciamento porque estamos a viver isto. O que diria um agricultor americano no século XIX, portanto por volta de 1800, se lhe dissessem que 100 anos depois, portanto em 1800 cerca de 80% da força de trabalho norte-americana estava na agricultura. O que aconteceria a um agricultor se nesta altura lhe dissessem que passados 100 anos, ou seja, no século XX, estes 80% passariam a ser 40% da força de trabalho, e se nessa mesma data lhe tivessem dito que no século XXI, onde estamos agora, só 1,5% da força de trabalho é que estaria na agricultura. Provavelmente teria uma reação muito similar àquilo que foi a reação que quando o World Economic Forum disseram que iam ser destruídos não sei quantos milhões de postos de trabalho, estes agricultores teriam. E, portanto, eu acho que estas revoluções têm, quando olhamos historicamente, um padrão e estamos a passar por mais um ciclo onde, de facto, aqui o que acontece à onda é que ela está muito mais comprimida e, portanto, a sua frequência é muito mais elevada e daí é que vêm os grandes desafios, na minha opinião. E, portanto, seguramente que vão ser destruídos muitos empregos. E já agora, com a inteligência artificial e outras tecnologias, já não são os trabalhadores de chão de fábrica que vão perder os seus empregos. Vão ser os advogados, porque a inteligência artificial vai permitir automatizar, ou já estão a perder empregos, já está a permitir automatizar muitas situações, vão ser outros empregos de formação muito mais qualificada. E, portanto, indo aqui, mas isto não é um drama, eu diria que temos que encarar isto como é que, pelo copo meio cheio, como é que vamos resolver o problema ou o que é que vai acontecer. E, de facto, aqui o tema central, na minha perspectiva, de toda esta revolução tem a ver com pessoas e com educação. E não é a educação, como aqui foi muito bem dito, apenas para a programação, é como é que nós aumentamos a frequência de formação, também foi dito pela Secretária de Estado, como é que as nossas universidades, os nossos centros de saber conseguem perceber que numa geração vai haver muitas alterações ao tipo de emprego. Eu tenho quase a certeza absoluta que a minha filha, que hoje tem 8 anos, provavelmente os empregos que ela vai ter ainda não foram criados hoje. E, portanto, está apenas a 12, 13, 14 anos, se calhar, de entrar no mercado de trabalho. E, portanto, provavelmente os empregos não foram ainda criados. E isso é que é, de facto, a grande oportunidade que esta revolução está a criar, como outras criaram. Agora, a frequência, portanto, a onda tem uma frequência muito mais elevada, o que faz com que, se nós do lado público não tivermos um Estado mais ágil, que
consiga repensar, por exemplo, os currícula de formação, que consiga perceber que temos que ter mais alunos em matemática e em física, não para serem apenas programadores, mas porque é preciso depois juntar estas pessoas com este conhecimento mais técnico com pessoas de outras áreas, porque é desta interseção que surge a verdadeira inovação, é desta interseção entre várias áreas de saber e, portanto, termos um Estado ágil nesta matéria e deixarmos de dizer que é importante e passarmos a agir, eu diria que é, de facto, uma das áreas que me parecem mais centrais. Também outro ponto é que nós falamos destas tecnologias disruptivas e desta disrupção e como a Ana Teresa também referiu há pouco, eu acho que é relevante. Muitas vezes, eu acho que na maior parte das vezes a inovação não é disruptiva. A inovação é evolutiva. Quando comprimimos o tempo, vamos ver na curva, de facto, um salto. E aí é que se nota a disrupção, é quando olhamos para trás. No dia-a-dia, a inovação acontece. E já agora, muitas das vezes, as nossas empresas, o nosso Estado tem dificuldade em inovar porque se acha que tem que se dar um salto enorme de um dia para o outro. E este salto não tem que ser enorme de um dia para o outro, ele tem que ser gradual. E quando vamos comprimir o tempo e olharmos para trás, seguramente ninguém há 10 anos acreditava que o país hoje estivesse onde está, desde o ponto de vista da tecnologia, do empreendedorismo, da inovação. E quando comprimimos, de facto, o país deu um salto importante e significativo e que nos põe hoje, eu diria, a termos este debate, se calhar mais positivos do que estaríamos, se calhar, há 10 anos atrás, se o estivéssemos a ter, porque estaríamos seguramente menos preparados como país. E, portanto, eu, resumindo, e para não tomar muito mais tempo, portanto, acho que é fundamental este pacto na educação, que é fundamental não apenas na parte, no layer de cima, de vamos agora ter mais programadores, mais engenheiros, é preciso começar muito antes. Porque nós, para termos mais alunos a saírem do 12º ano com matemática e física, temos que trabalhar isto, o que fizermos hoje, o que se executar hoje, não é o que se discutir hoje, é o que se executar hoje a nível do governo, por exemplo, para termos mais, vai ter impacto daqui a 5, 10, 15 anos. E esta revolução daqui a 5, 10, 15 anos, provavelmente já estamos a falar da próxima revolução e já não é desta e, portanto, este é um tema que para mim é central porque se os nossos jovens não perceberem que a física, a matemática, e não estou a diminuir as outras, mas é aí onde nós estamos a ter mais dificuldade de continuar, e não estou a falar da qualidade, porque nós qualidade temos, é da quantidade, e nós podemos ser vítimas do nosso próprio sucesso. Estes casos que Lisboa, Braga, o Porto e o resto do país têm assistido de atração de investimento estrangeiro, tem muito a ver com a nossa capacidade de termos mão de obra altamente qualificada e podemos ser vítimas do nosso próprio sucesso se não continuarmos a produzir talento ao ritmo a que eles esperam e que as nossas empresas, as próprias empresas, necessitam. E, portanto, este pacto de educação é central. A questão da regulação, eu queria dizer que a inovação só é disruptiva depois do seu impacto ser medido. Há tecnologia que é altamente disruptiva que não teve impacto nenhum disruptivo na sociedade. Não sei se lembram, há uns anos, uma invenção que foi o Segway, que toda a gente achava que ia transformar a mobilidade no mundo porque iria permitir-nos mover num veículo pessoal de mobilidade, só que não foi disruptiva e não teve nada a ver com a tecnologia, teve a ver com a regulamentação. Nos Estados Unidos proibiram a utilização dos Segways em passeios, portanto, acabou. E, portanto, esta questão de termos uma regulamentação cada vez mais inteligente, isto é, que se foque naquilo que é preciso focar-se, que atue de forma inequívoca e forte quando tem que atuar, porque os atores estão a falhar, mas que não precluda a aplicação da inovação. E acho que aí, como aqui foi dito, e acredito nisso também há muitos anos, Portugal é um excelente laboratório de teste para multinacionais, para tecnologias e, portanto, temos que ter, e aí o Governo tem anunciado um conjunto de iniciativas que têm que ser executadas, evidentemente, mas interessantes eu não diria nem na desregulamentação, é na regulamentação rápida de iniciativas, quer nesta questão da mobilidade e dos carros autónomos, quer na área da aviação há um conjunto de oportunidades também muito, muito fortes. Na área financeira, nas fintechs, nós só seremos interessantes para empresas neste setor se tivermos reguladores mais ágeis. Nenhum operador internacional se vai localizar ou ter um centro que não seja da engenharia em Portugal, porque esse seguramente tem e quererão ter, mas onde faça a operação a partir de Portugal, se não tivermos um Banco de Portugal mais ágil, se não tivermos uma CME mais ágil, e, portanto, isto aplicar-se-á seguramente a muitos outros dos nossos reguladores. A questão dos ecossistemas locais e das suas lideranças, eu acho que este é um tema que é central e que o debate anterior também veio enfatizar. Nós, só quando percebemos que não é anormal
termos em Braga ou em Viseu ou noutros sítios coisas interessantes a acontecer. Só quando percebemos que isso é normal e não anormal é que teremos também a capacidade de desenvolver este país, porque ainda ontem alguém me dizia que na área das fintechs, um empreendedor que foi à Suíça, à Genebra, a falar com uma seguradora e que a determinado momento, isto foi o ano passado, portanto não foi há 10 ou 15 anos, e que a determinado momento alguém lhe disse: epá, o senhor para português é muito inteligente. E, portanto, que é uma coisa aterradora. Portanto, enquanto nós dissermos também cá dentro que epá, o senhor para senhor de Braga ou de Viseu é muito inteligente, ainda não percebemos que o país é muito mais do que Lisboa, muito mais que o Porto, e que tudo isto, com esta revolução, se pode passar em qualquer local do país. A grande vantagem desta revolução é que a logística, o espaço físico deixou de ser, ou a mobilidade física deixou de ser uma restrição. Felizmente o país nessa vertente, quer de física, quer digital, está muito bem posicionado e, portanto, temos agora é que não deixar de degradar essas infraestruturas porque precisamos delas cada vez mais. Portanto, tudo isto pode acontecer em Vila Real, pode acontecer em qualquer sítio do país. E nós temos, enquanto país, perceber que essa é uma realidade e, portanto, esta questão dos ecossistemas locais, regionais, a uma escala que já agora muitas vezes tem que ser transfronteiriça, portanto, já não é apenas como é que Braga e o Porto fazem parcerias em conjunto, é como é que Braga e o Porto se calhar fazem parcerias com Nova Iorque ou com Boston ou com Paris em determinadas áreas e, portanto, este é um tema que seguramente tem muito a ver, mais uma vez, com pessoas. Não tem nada a ver com tecnologia. E para finalizar, esta questão do público e privado que eu comecei por elencar e que também já tinha sido aqui mencionada, estas parcerias entre o público e o privado, a importância de termos um setor público ágil, que trabalhe com o setor privado, que faça a tal regulação inteligente, que nos aponte não a caminhos e nos diga que devemos ir para ali, mas que deixe a iniciativa privada testar e não ser inibida ou haver demasiadas barreiras à sua execução e, portanto, se fizermos muitas destas coisas, eu acho que estaremos num bom caminho. Acho que hoje é mais fácil termos uma mensagem positiva sobre esta revolução do que seria há 10 anos ou há 15 anos, quando olhávamos para o estado do país e, portanto, esta eu diria que é a mensagem positiva, dizendo que há muito por fazer e que, de facto, mais formação, mais educação, a começar nos ensinos mais básicos para a ciência, para a tecnologia, é fundamental. Mais regulação inteligente, ou seja, menos regulação, mais regulação inteligente, também me parece central. Apostarmos nestas relações entre o setor público e privado, mas que o privado não fique à espera do setor público, porque eu acho que essa foi uma das grandes mudanças que os últimos anos Portugal assistiu, que é deixarmos de ter o setor privado à espera que o público diga por onde devemos caminhar e, portanto, terminava com esta mensagem mais no sentido positivo de que, de facto, podemos fazê-lo, façamos-lo bem e de uma forma em que, de facto, possamos envolver todas as pessoas e acharmos que o tema da tecnologia é só um enabler, é só o ativador de toda esta revolução. Muito obrigado.